Oi, gente. A gente vai responder aqui as questões do simulado de vocês, do primeiro bimestre de Física. Bora lá, primeira questão. A Força Aérea Brasileira, a FAB, ela pretende realizar em breve o ensaio em voo do primeiro motor aeronáutico hipersônico feito no país. O teste integra um projeto mais amplo, cujo objetivo é dominar o ciclo de desenvolvimento de veículos hipersônicos. Além do motor hipersônico, o projeto chamado Propulsão Hipersônica 14X prevê a construção de um veículo aéreo não tripulado, onde esse motor será instalado. O quadro mostra um comparativo entre a velocidade atingida pelo Vent 14X e por outros veículos aéreos. Aqui a gente tem esse quadro. Ele atinge 12.000 km por hora a velocidade hipersônica, enquanto outros veículos, como o Concorde e o avião comercial, atingem respectivamente 2.100 km por hora e 980. E a velocidade do som, deixa de referência aqui, é 340 metros por segundo. Então, tá perto, né? Vamos lá. Esses veículos podem ter sua velocidade descritas pelo número Mach, ou velocidade Mach, que é uma medida adimensional de velocidade. O número Mach indica a razão entre a velocidade de um corpo no meio fluido e a velocidade do som no meio. Ou seja, basicamente você faz uma escala de velocidade em função da velocidade do som, né? Assim, se um corpo chegou ao número Mach 5 no ar, ele atingiu 5 vezes a velocidade do som. Ou seja, 1.700 metros por segundo. Vamos lá. No caso do Vant 14X, considerando que ele parta de uma posição inicial 0 metros, e com velocidade Mach 5, qual a função que vai descrever melhor o seu movimento? Bom, lembrando que o espaço vai estar em metros e o tempo em segundos, né? Unidade de DSI. Vamos lá. A equação horário do espaço, para esse caso aqui, vai ser S igual a S0 mais V0t, correto? No caso, ele diz pra gente que o nosso avião aí, ele saiu do espaço zero, então isso aqui vale zero. Então, o nosso espaço, essa equação de espaço, vai ser dada por V0, que é a velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? Mach 5. E ele diz pra gente que Mach 5 é 1.700 metros por segundo. Então, 1.700, isso vezes o tempo. Então, essa é a nossa função horária que melhor descreve o movimento do nosso avião. Ou seja, a resposta correta é a letra C. Segunda questão. Essa aqui é da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. O movimento de três corpos sobre a mesma trajetória reta tem as seguintes características. O corpo X realiza um movimento progressivo, sendo que sua posição inicial era positiva. O corpo Y realiza um movimento retrógrado, sendo que sua posição inicial tinha abscissa negativa. E o corpo Z realiza um movimento progressivo, tendo como posição inicial a origem da trajetória. Vamos lá. De acordo com as características apresentadas, é correto afirmar que X e Y certamente se encontrarão independente dos módulos de suas velocidades? Bom, o módulo da velocidade a gente vai poder tirar dessa informação do movimento aqui. Se o movimento é progressivo, minha velocidade é positiva. Se o movimento é retrógrado, ela é negativa. Então, depende sim do módulo da velocidade o encontro entre x e y. Por quê? Se o movimento de x nesse plano, nessa trajetória, eu tenho a trajetória e o movimento de x é progressivo, isso quer dizer que ele está seguindo no sentido positivo dessa reta. Enquanto y, que tem um movimento retrógrado, está seguindo no sentido oposto, no sentido negativo dessa reta. E além disso, ele tinha uma posição inicial negativa, antes do zero. Ou seja, o y já estava para trás do x e está seguindo na direção oposta, então eles não vão se encontrar. Independente do módulo da velocidade, é uma falsidade. Ele precisaria ter um movimento progressivo e com velocidade maior do que o x, para poder se encontrar com ele. Então, letra A não é. Letra B. Y e Z certamente se encontrarão, independente dos módulos de suas velocidades. Y está indo no sentido negativo. Aí a gente analisou, movimento retrógrado. Agora, Z tem
a posição inicial dele no início da trajetória. Então z começa aqui, no 0. E tem um movimento progressivo. Então ele está indo para cá. Então o que acontece? É o mesmo problema do x. Y e z não vão se encontrar enquanto o y tiver um movimento retrógrado. Então, falsa de novo. Agora, x e z certamente se encontrarão, independente dos módulos de sua velocidade. Cuidado para a gente não cair nessa falácia. Vamos lá. Eles estão fazendo movimentos progressivos. Só que, conforme z se move, x se move também. Então, talvez, dependendo dos módulos da velocidade, z nunca encontre x. Z nunca consiga acompanhar x. Então, não é independente dos módulos da velocidade esse encontro, mesmo que eles estejam indo na mesma direção. No mesmo sentido, perdão. Vai depender do módulo da velocidade. Agora a letra D. X somente encontrará z se o módulo de sua velocidade for menor que o módulo da velocidade de z. Perfeito. Se x tem menos velocidade que z e está seguindo na mesma direção que z, uma hora z vai acompanhar x. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Porque se a gente considerar um movimento relativo a partir da x, ou seja, se eu considero analisar o movimento a partir da velocidade da partícula x, é como se x tivesse parado em relação a esse referencial, agora z, que tem uma velocidade maior do que a velocidade de x, está se movendo. Então uma hora ele vai acompanhar ele. Perfeito, essa alternativa está correta. Agora vamos ler a alternativa E só por desembarque de consciência, né? Y somente encontrará z se o módulo de sua velocidade for maior que o módulo da velocidade de z. Lembrando, módulo da velocidade quer dizer, independente do sentido que eu estou me orientando, eu vou pegar só a parte positiva. O módulo de um número, por exemplo, menos 1, vai ser 1. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Se o módulo da velocidade de y for maior que o módulo da velocidade de z, eles vão se encontrar necessariamente? Não, né? Porque eles têm sentidos opostos. Então, não necessariamente eles vão se encontrar. Essa alternativa é falsa. Beleza, a terceira questão. Dois carros, A e B, de dimensões desprezíveis, movem-se em movimento uniforme no mesmo sentido e com velocidades iguais a 20 e 15 metros por segundo, respectivamente. Ou seja, o carro A está a 20 metros por segundo e o carro B a 15, como mostra na figura. No instante t igual a 0, ou seja, o início desse movimento, dessa trajetória, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura, ou seja, o carro A está na origem e o carro B está na posição de 1000 metros, ou seja, no quilômetro 1. Determine depois de quanto tempo o carro A vai alcançar o carro B. Ou seja, vamos lá. O que isso aqui está dizendo? Eu tenho dois carros. Esse carro tem uma velocidade inicial maior que esse aqui. Então, em tese, esse meu carro, uma hora vai ultrapassar o outro. O que a gente quer descobrir aqui é depois de quanto tempo ele vai ultrapassar. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com as funções horárias para o movimento do carro A e do carro B, pois elas duas vão me dar as posições em função do tempo, e é o que eu quero, né? Então vamos lá. Lembrando que a função é essa aqui, espaço vai ser dado pelo espaço inicial, mais minha velocidade inicial vezes o tempo. Então vamos lá, para o carro A. Meu espaço vai ser dado pelo espaço inicial. Qual foi a posição inicial do meu carro A? 0. Então, nem vou colocar. Qual a velocidade inicial do meu carro A? 20 metros por segundo. E qual a variação de tempo? A gente escolhe o intervalo de tempo. Vamos lá. Para o meu carro B, é análogo. A posição do meu carro B vai ser dada pela posição inicial dele. Olha, a posição inicial dele está aqui, né? É o primeiro quilômetro, ou seja, 1000 metros. Então, 1000 mais... Qual é a velocidade inicial dele? 15 metros por segundo. E isso aqui vai multiplicar o tempo. Tá lá. Temos as duas funções horárias do espaço. A para a equação do carro A e para o carro B. O que a gente faz agora? Para descobrir a posição em que o carro A finalmente irá alcançar o carro B. Nessa posição, tanto para o carro A quanto para o carro B, o espaço vai ser o mesmo, né? Eles vão estar no mesmo ponto do espaço. Então o que eu tenho que fazer aqui é igualar as duas equações. Se eu igualo elas, eu estou dizendo que esse S, essa posição do carro A, é igual a esse S, essa posição do carro B. Estou dizendo que as posições são iguais.
Então o que eu faço é igualar as duas equações. Então vamos lá. Ponto 3. Igualar as duas equações. Eu vou ter que 20t vai ter que ser igual a 1000 mais 15t. Tá lá. Tudo que eu tenho que fazer aqui é equacionar um pouco, né? Vamos lá. Tá somando aqui e passa subtraindo. Eu vou ficar com 20t menos 15t igual a 1000. Bom, isso aqui vai me dar 5t. Então, 5t. Opa. 5t vai ter que ser igual a 1000. O que eu tenho que fazer, se esse 5 está multiplicando e eu quero descobrir o t, eu vou isolar ele, né? Eu vou passar o 5 para cá dividindo. Então, t vai ter que ser igual a 1000 dividido por 5, que vai me dar 200, né? Porque 5 vezes 2 daria 10, daí eu considero esses dois zeros aqui, 200. 5. Eu vou fazer, é melhor pensar assim, né? 10 dividido por 5 daria 2, e aí eu considero esses dois zeros que eu ignorei. Bom, tá lá. 200 o quê? Segundos. Vamos voltar aqui no enunciado e vamos ver qual era a alternativa que ajuda a gente. 200 segundos, alternativa A. Tá lá. Após 200 segundos, os dois carros se encontram. Bom, bora lá. Análise de gráfico. Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, o veículo A e o veículo B, que estão se deslocando sobre uma estrada retilínea em função do tempo. Ou seja, aqui eu tenho uma função, um gráfico, perdão, que me dá a posição em função do tempo, ou o tempo em função da posição, né? Ou seja, eu venho aqui no intervalo de tempo e descubro a posição aqui. Vamos ver o que a gente tira disso aqui, porque a questão ela pede que a partir desses gráficos é possível concluir o quê? Vamos lá. No intervalo de 0 a t. A velocidade do veículo A é maior que a velocidade do veículo B? Vamos lá. Eu montei uma tabelinha aqui para ajudar a gente. Ó. Eu peguei as posições em função do espaço. Do tempo, perdão. Então vamos lá. Na posição 0, no caso do vermelho aqui, o veículo B, o que é que eu tinha? Que o tempo era 0. Ó, posição 0 aqui, espaço 0, tempo 0 para os dois. Beleza. Agora, aqui na posição 3, como é que eu conto a posição? Aqui, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Então, posição 3. Espaço 3. Eu tenho esse tempo t. Eu também consigo contar, né? Vamos lá, ver quanto é? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 segundos. Minutos, horas, ele não deu pra gente, mas 7 é alguma coisa, né? Vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Então, 7 segundos. Beleza. Pro azul, análogo. Vamos lá. A posição inicial aqui, a posição inicial não, perdão, o tempo inicial aqui está relacionado com essa posição inicial aqui, ó. E a gente pode descobrir qual é. Vamos lá. É 1, 2. Então, a posição inicial do meu veículo azul é o ponto 2. Tá lá. Agora, a posição final do meu veículo azul tá aqui, né? Relacionada a esse tempo t. A posição final é aqui, então ela está relacionada com esse tempo t. Vamos descobrir que posição final é essa? A gente já sabe que o tempo t é o quê? 7 segundos, né? Já vou até colocar aqui, ó. 7 segundos. Spoiler, né? Já contei. Minha posição, vamos lá. É 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros, quilômetros. Vamos considerar que é metro, né? Porque é a unidade DSI. Mas não importa pra gente a unidade nesse momento. Só importa saber se isso aqui são verdades ou falácias. Vamos lá. Então o que eu faço agora é descobrir a velocidade. Como é que eu vou descobrir a velocidade? Delta S por delta T. Para os dois casos, né? Delta S por delta T. Vamos lá. Para esse caso aqui, delta S, o espaço final, 3. Menos o espaço inicial, que é 0. Perfeito. Dividido pelo tempo. O tempo inicial era 0 e o tempo final é 7. Então,
dividido por 7. Nesse caso aqui, ΔS vai ter que ser o espaço final, 5, menos o espaço inicial, 2. Ou seja, 3. Dividido pelo mesmo 7, pois o espaço final e inicial são iguais para os dois veículos, né? Então, o que a gente descobre aqui é 3 menos 0, né? Vai dar 3. 3 sobre 7 é a minha velocidade. Espaço pelo tempo, velocidade, né? Então, 3 sobre 7 metros por segundo é a velocidade para os dois casos. Ou seja, a velocidade deles é igual, não é diferente. Então, a velocidade do veículo A não é maior que a do veículo B, elas são iguais. A aceleração do veículo A é maior que a aceleração do veículo B? Bom, sabendo que eles têm velocidades iguais, a gente já vai saber que a aceleração deles não vai ser maior. Apesar de que nesse caso aqui a aceleração ela é constante, mas depois a gente vai tratar disso. Mas só sabendo que a velocidade dos dois é igual, em qualquer ponto aqui, a gente já vai saber que a aceleração também tem que ser igual, e não maior ou menor. Por quê? A aceleração é a variação dessa velocidade pelo tempo. Para os dois casos. ΔV por ΔT. Isso aqui é igual a aceleração. Isso aqui é igual a aceleração. Bom, o que é que vai acontecer? Se a variação da velocidade dos dois é igual, se a velocidade dos dois veículos é igual, isso quer dizer que a aceleração deles dois também vai ser igual. Porque o intervalo de tempo para os dois está variando igualzinho. Então, a aceleração dos dois não é diferente, é igual. Beleza. Então já descartamos essa e essa, né? Vamos para a próxima. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B? Vamos lá? Vamos descobrir? Cadê o veículo A? Aqui, ó. O veículo A sai dessa posição aqui, né? Ele sai da posição 2. A gente já marcou lá. E aí a posição final dele é a posição 7. 7? Deixa eu ver aqui. 5 na verdade. Ele sai da posição 2 para a posição 5. Enquanto o nosso veículo B, ele sai da posição 0 até a posição 3. Então, é verdade que o veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Essa diferença no gráfico aqui, ó, já mostra isso pra gente. Que esse veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Então, a alternativa verdadeira, letra C. Vamos ver as outras? Os veículos A e B estão se deslocando lado a lado. Bom, se o veículo A está se deslocando à frente do veículo B, logo essa aqui não está certa, né? Para eles estarem se deslocando lado a lado, eu precisaria disso aqui, ó. Que essa reta do meu B estivesse em cima da reta do A. Aí eles saíram se deslocando lado a lado. A distância percorrida pelo veículo A é maior que a percorrida pelo veículo B? Temos aqui a prova, né? Essa foi a distância percorrida pelo veículo B. O que foi 3 menos 0, posição final menos inicial, 3 metros. Agora, o espaço percorrido pelo meu veículo A também foi 3 metros, né? 5 menos 2. Então, falso também. Os dois percorreram a mesma quantidade de espaço. Então, nossa alternativa correta é a letra C. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Questão 5. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t. Vamos anotar isso aqui? S é igual a menos 2 mais 5t. Beleza. Com S em metros e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é menos 2 metros por segundo? Vamos lá. Lembrando a definição dessa função horária, né? S é igual a S0 mais a minha velocidade inicial vezes o tempo. Beleza. Deixa eu digitar esse S. Deixa eu ter esse outro S aqui, que eles parecem um 5, mas são S, tá? A caligrafia do pai não é muito boa, não. Vamos lá. Esse termo aqui que tá sozinho, aqui, é referente a esse termo aqui. E ele é o S0, é o espaço inicial, né? Ora, então, eu sei que o espaço inicial é menos 2.
Esse termo aqui, que está acompanhando o t, é a minha velocidade inicial. E olhando aqui, ela vale 5. 5 o quê? Metros por segundo. E a propósito, o S0 é menos 2 metros. Bem, agora a gente tem o nosso espaço inicial e a nossa velocidade inicial. Dá pra gente conferir se isso aqui é verdade, né? O meu movimento é retrógrado? E a minha velocidade é menos 2 metros por segundo? Vamos lá, minha velocidade é 5 metros por segundo, então já está errado. Mas o movimento é retrógrado ou é progressivo? Bom, para o movimento ser progressivo, eu preciso estar me deslocando no sentido positivo. Meu espaço tem que estar sempre aumentando positivamente. Eu não posso estar indo para trás, eu não posso estar indo para menos 5, menos 10, menos 20. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, nesse instante de tempo zero, se eu escolher t igual a zero, então, para t igual a zero, o meu espaço vai ser o quê? Ora, espaço vai ter que ser igual a menos 2 mais 5 vezes zero, ou seja, mais zero. Então, o meu espaço vai ser menos 2. Agora, para t igual a 1, o que vai acontecer? S vai ter que ser igual a menos 2 mais 5 vezes 1. Ora, 5 vezes 1 é 5. E menos 2, isso aqui vai me dar 3. Então, meu espaço vai ser igual a 3. Ou seja, para t igual a 1, meu espaço é 3. O que isso quer dizer? Que eu saí do menos 2 para o 3. E se eu for aumentando o t, eu vou continuar me deslocando no sentido positivo, né? Eu vou traçar esse plano. Eu estava no menos 2, no tempo zero. Daí, que é o zero da reta, né? Eu estava no menos 2. Daí eu segui, fui pro 3. E conforme o tempo for passando, eu vou me deslocando cada vez mais para a direita. Por quê? Porque a minha velocidade é positiva. Se a minha velocidade é positiva, meu movimento ele é progressivo e não retrógrado. Então, essa aqui com certeza não é. Eu tenho menos 2 metros por segundo de velocidade? De novo? Não, né? É 5 metros por segundo. E o movimento é progressivo, pelo menos isso aqui é verdade. 5 metros por segundo de velocidade? Verdadeiro. O movimento é progressivo? Também. Então, letra C é verdade. Vamos fazer as outras só por desembargo de consciência, né? 5 metros por segundo e o movimento é retrógrado? Não, para ser retrógrado, eu precisaria de uma velocidade negativa, né? Sempre indo em direção oposta, no sentido oposto ao que eu tracei como positivo. Então, não, esse aqui não é. E por fim, menos 2 metros, menos 2,5 metros por segundo, nada a ver, né? Então, a resposta certa é letra C, 5 metros por segundo, sendo a minha velocidade. E o movimento é progressivo. Sexta questão, mais uma de gráfico. Um terremoto normalmente dá origem a dois tipos de ondas, uma onda S e uma onda P, que se propagam pelo solo com velocidades distintas. No gráfico a seguir está representada a variação no tempo da distância percorrida por cada uma das ondas a partir do epicentro do terremoto. Com quantos minutos de diferença essas ondas atingirão uma cidade situada a 1.500 km de distância do ponto zero, ou epicentro do terremoto. Ou seja, essas duas ondas saíram do mesmo ponto, mas como elas tinham velocidades diferentes, elas alcançaram esses pontos em instantes diferentes. Elas alcançaram o ponto de 1.500 km, que é onde está a cidade, em instantes diferentes. E nós vamos descobrir a diferença entre esses instantes. Como? Fazendo análise gráfica bem direta. Eu vou pegar aqui 1.500 quilômetros, perdão, e vou traçar o equivalente aqui nessa reta para o tempo. Ó, essa é a reta do S. Vou vir aqui, ó, 3 minutos. Então, isso quer dizer que ela estava a onda S estava no quilômetro 1.500 no minuto 3. Então, S no terceiro minuto tinha chegado lá. Beleza, então a S levou 3 minutos para chegar lá. Tá, agora a P, o que aconteceu? Mesma coisa, ó. 1.500 quilômetros. Aqui, vamos lá. 5. Eu já sei sentido. Merda. Bom, vamos lá. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória, e o gráfico a seguir indica suas posições. S em função do tempo t.
Pelo gráfico, podemos afirmar que as partículas movem-se no mesmo sentido? Bom, lembrando, sentido é diferente de direção, né? As direções que nós temos aqui são a S, que é essa aqui, e a T, a direção do espaço e a direção do tempo. Beleza. Agora, os sentidos são positivo e negativo. Se ele está decrescendo ou se ele está crescendo. Então, intuitivamente, a gente já sabe que essa reta aqui está crescendo e essa outra está decrescendo. Então, os sentidos dela não são o mesmo, são opostos. Pelo menos na direção desse eixo Y, né? Desse eixo do espaço. Essa aqui está decrescendo no espaço, ela está voltando. Ele está voltando na trajetória dele. Esse aqui está avançando na trajetória dele. O A está avançando, está fazendo um movimento progressivo. O B está fazendo um movimento regressivo, ele está voltando, olha só. No início da trajetória, ele estava no metro 40. No fim da trajetória dele, ele está no metro 0. Então ele está voltando. Agora, enquanto o A estava no metro 5, e agora ele está no metro 10. Então ele está avançando. Então, elas não têm o mesmo sentido. Eles movem-se em sentidos opostos? Bom, como o A está avançando e o B está retrocedendo nessa mesma trajetória que eles dois estão percorrendo, sim, eles têm sentidos opostos, né? É verdade. Acho que eu vou traçar uma reta aqui para esboçar o que está acontecendo. Ó, eu tenho esse objeto A se movendo para cá e esse objeto B se movendo para cá. Tá vendo? O objeto A está avançando conforme o tempo passa. Olha aqui no gráfico. Ele está avançando no espaço. O espaço dele está se tornando cada vez maior. 40. Aqui na frente vai ser, sei lá, 80. E assim vai. Enquanto o B está regredindo no espaço. 40. Aí aqui 20. Aqui atrás 10. E assim vai. Conforme esse tempo vai avançando, ele vai diminuindo a posição dele. Ele vai se tornando cada vez... A posição dele vai se tornando cada vez mais negativa. Vamos fazer as outras só pra gente ter um desembarque de consciência de que a B tá certa mesmo, né? E não tem nenhuma outra alternativa correta. No instante de tempo t igual a 0, encontram-se a 40 metros uma da outra. Vamos ver se isso é verdade. No instante de tempo t igual a 0, a partícula A ela está a 5 metros. E a partícula B está a 40 metros. Então, a distância entre elas é essa diferença, né? Se esse está no ponto 40 e esse está no ponto 5, a diferença vai ser de 35 metros e não de 40. Então, falsa. Letra D. Elas movem-se com a mesma velocidade? Será? Vamos ver. Como é que a gente vai fazer para descobrir essa velocidade aqui? Eu preciso de 2 pontos de espaço e 2 pontos de tempo, né? Porque eu vou fazer o meu delta S pelo meu delta T. Assim eu vou ter minha velocidade para os dois casos. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto de espaço inicial, que era esse aqui, né? 5 metros. E o ponto de espaço final, que era 10 metros. Isso para a trajetória da reta A. Então, velocidade de A vai ser 40 menos 5, que era a posição inicial, isso dividido pela minha variação de tempo. Eu saí do tempo 0 aqui em 5, que era o jeito inicial da minha trajetória, e terminei no tempo 10. Então, 10, meu tempo final, menos 0. Ou seja, o que eu vou ter aqui? 40 menos 5 vai me dar 35. Isso aqui é dividido por 10. 3,5 metros por segundo. Essa é a velocidade do A. Vamos ver a velocidade do B para ver se são iguais? O meu objeto B, ele sai do metro 40 e vai até o metro 10. Então, o meu espaço final, vamos lá, VB. O meu espaço final, ele é 10. E o meu espaço inicial, ele é 40. Isso aqui vai estar dividido pela minha variação de tempo, que é a mesma no outro caso, né? Eu saí no tempo 0 e cheguei aqui no tempo 10. Então, 10 menos 0. O que eu vou ter aqui? 40 menos 10 vai me dar menos 20, ou menos 30, perdão.
que é dividido por 10, isso aqui dá 3 metros por segundo. Ou seja, as velocidades menos 3 metros por segundo. Ou seja, as velocidades não são iguais. Então, não, velocidades não são iguais. Não tem a mesma velocidade. V é mais rápido que o VB. Elas não se encontram? Bom, olha nesse gráfico aqui. Como é que eu vou saber se as duas retas se encontram? Se elas se cruzam. Porque se as retas se cruzam, olha só. Isso quer dizer que nesse ponto aqui, ó, o espaço e o tempo para as duas eram iguais. Então elas se encontraram nesse ponto. Então isso aqui é falso também. Ou seja, nossa única alternativa verdadeira era a letra B. Os dois movem-se em sentidos opostos. Vamos lá, oitava questão. Na figura estão representados, no plano cartesiano, os gráficos de posição versus tempo do movimento de dois móveis A e B, que percorrem a mesma reta. Se esses móveis se mantiverem em movimento com as mesmas características durante tempo suficiente, eles devem se cruzar no instante e na posição respectivamente A. Isso que ele quer que a gente descubra. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir as equações de movimento desses objetos e igualar elas. É análogo ao do carro. Por quê? Se a equação de movimento desse carro A, desse móvel A, né? Não sei se é um carro, é igual a S0 mais V0t. Equação não, perdão. Função horária. Se a função horária que... Jesus, uma coisa que eu quero falar, equação de movimento. Vamos lá, nona questão. Bem tranquilinha, né? O gráfico da função horária S igual a velocidade vezes o tempo. Bom, vocês podem estar estranhando não ter posição inicial, mas se a gente olhar para o gráfico, a posição inicial é zero, né? Então, a gente não pode até omitir. Do movimento uniforme de um móvel. Pode-se afirmar que o móvel tem uma velocidade constante em metros por segundo igual a... Tranquilo, né? Esse aqui é bem direto. Vamos lá. Velocidade é espaço por tempo. Então, eu vou pegar um ponto do espaço, 2. O espaço final, né? Eu considerei aqui. Esse, vamos dizer que é o nosso espaço final. 2. O nosso espaço inicial é o 0, para facilitar nossos cálculos. O nosso tempo final, relacionado a esse espaço 2 que a gente escolheu aqui, que já estava traçado no gráfico, né? A gente só escolheu ele por conveniência. Vem cá, 8. Então, tempo final 8. E nosso tempo inicial 0, né? Então, minha velocidade vai ser 2 oitavos. Ou 1 quarto, que é 0,25 metros por segundo. Correspondendo à letra E. Tá aí a solução. Bom, para finalizar a décima questão. Um observador registra a partir do instante zero as posições x assumidas por uma partícula em função do tempo t. A trajetória descrita é retilínea e o gráfico obtido está ilustrado a seguir. A posição assumida pela partícula no instante de 8 segundos é... Bom, a única coisa que a gente precisa fazer é seguir aqui a reta, nosso gráfico, até chegar no oitavo segundo. Perfeito, o oitavo segundo está aqui. A que valor dessa reta nosso oitavo segundo está relacionado? Só tracejar aqui, ó. Cheguei na reta. Olha aqui. Que posição é essa? 0. Então, no oitavo segundo, eu estou na posição 0. Letra E.